Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valcilândia e nós teremos hoje aula de ciências do projeto Consciência Negra. Vamos lá? Vamos iniciar falando sobre os escravos no Brasil, tá bom? Vocês já devem ter visto algumas aulas que falam sobre a escravidão no Brasil, como que ela ocorreu, né, como que ela aconteceu. E aí, no decorrer da aula, eu vou explicar para vocês o que tem a ver os escravos no Brasil com o componente de ciências, ok? Vocês vão conseguindo entender no decorrer da aula. Vamos lá. Vamos falar um pouco de como foi que começou a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil começou no século XVI. Os colonos portugueses começaram escravizando os índios, porém, a oposição dos religiosos dificultou esta prática. Os colonos partiram para suas colônias na África e trouxeram os negros para trabalharem nos engenhos de açúcar da região Nordeste. Aí nós temos a imagem dos escravos negros, né, trabalhando nos engenhos de açúcar. Essa vinda dos escravos para o Brasil, ela não ocorreu de forma tranquila. Eles vieram, muitos deles, todos eles vieram de contra vontade, tá? Eles foram trazidos pelos portugueses para o Brasil, né? Sem vontade, sem a vontade deles de vir. E aqui eles foram escravizados pelos portugueses. O transporte dos africanos para o Brasil era feito em navios negreiros, que apresentavam péssimas condições, e muitos morriam durante a viagem. Os comerciantes de escravos vendiam os negros como se fossem mercadorias. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos e velhos. Como a viagem era muito longa, né, e eles passavam por muitas necessidades de alimentação, né, de higiene, muitos deles às vezes morriam ou ficavam fracos por conta disso, porque adquiriam algumas doenças. Às vezes, nos navios, eles ficavam em contato com ratos e os ratos acabavam passando doença para eles, né, e era muito triste o jeito que eles vinham para cá. Por isso eles ficavam fracos. Tanto nos engenhos quanto nas minas, os escravos executavam as tarefas mais duras, difíceis e perigosas. A maioria dos escravos recebia péssimo tratamento, comiam alimentos de péssima qualidade, dormiam na senzala, que era uma espécie de galpão úmido e escuro, e recebiam castigos físicos. Aí nós temos a imagem, né, uma imagem que mostra como era o trabalho deles, né, que eles levavam cana-de-açúcar e essas canas-de-açúcar pesavam muito e eles passavam o dia todo, eram mais de 12 horas de trabalho dessa forma, trabalho pesado. Agora a gente vai falar um pouco da alimentação deles, como que eles se alimentavam. Para que tenhamos um bom desenvolvimento em nossas atividades diárias, precisamos nos alimentar adequadamente, certo? Né? Quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ter uma boa alimentação. A gente, ao acordar, a primeira coisa que a gente faz depois de acordar e escovar os dentes é se alimentar, para poder ter uma manhã boa, né? E aí a gente precisa ter uma alimentação sempre balanceada, rica em nutrientes, para poder ter força. Já no caso dos escravos, não era isso que acontecia. Infelizmente, a preocupação com a alimentação dos escravos não era vista como um fator importante pelos senhores donos dos escravos, né, que se achavam donos dos escravos. Eles não achavam importante que os escravos se alimentassem, não da forma adequada. O que ele comesse, se comesse, estava bom. O importante é que ele fizesse o trabalho dele. E aí, isso fazia com que eles não aguentassem aquele trabalho. Tu já imaginou se você fosse pegar no pesado sem se alimentar? Ninguém aguenta, ninguém consegue ficar muito tempo nesse tipo de trabalho. Aí tem o fator da alimentação, que é escassa. Tem o fator do sol, né? Sol muito quente, que eles não tinham proteção nenhuma, então eles trabalhavam num sol muito quente. Tem o fator das coisas pesadas que eles faziam, né? Que eles levavam, tinham que levar nos ombros, né? Eles não levavam em cavalos, em carroças, nada disso. Era eles que levavam as coisas pesadas. E muitas vezes de lugares lugares longe, distantes um do outro. Então era um trabalho muito pesado. Eles tinham que se alimentar muito bem, né? Apesar desse trabalho pesado, eles não se alimentavam bem.
Era comum que os escravos não se alimentassem antes de irem para o trabalho, que era pesado e exigia muito esforço, né? Aí, novamente, está aí mostrando na imagem o ritmo das pesadas jornadas de trabalho dos escravos, trabalhando sol a sol. Já imaginou você trabalhar no sol, pegando essas cargas pesadíssimas que eles estão pegando aí, né? E sem se alimentar, né? Sem comer nada, fica sem energia, sem força, certo? E aí nós temos uma imagem bem forte, né? Que é de um negro. Ele está amarrado e tem uma pessoa que está açoitando, né? Que é o que chamava antigamente, açoitando, está agredindo ele, impondo fortes castigos a ele. Né? Isso, sabe por que isso acontece? Porque ele não tinha força para desenvolver o seu trabalho, e aí ele acabava sendo visto como um negro preguiçoso, que não consegue desempenhar o seu trabalho, então ele ia para esse local onde eles apanhavam, né? Onde eles apanhavam muito, com chicote, até sangrar. Muitos deles não conseguiam nem sobreviver, eles acabavam morrendo, né? De tanto apanhar, de tanto passar por privação de comida, ficava enfraquecido e ainda apanhava. Então, eles sofriam muito. Com isso, muitos deles adoeciam e ainda eram maltratados por não conseguirem trabalhar, pois os capatazes, como eram chamados aqueles que olhavam os escravos e cuidavam para que eles não fugissem, achavam que os escravos não estavam querendo trabalhar e açoitavam-no como forma de castigo. Tá vendo? Era muito dura, né, a vida dos escravos no Brasil. E, assim, as pessoas que trouxeram eles, trouxeram justamente mesmo para esse fim, né, do trabalho, do fazer o trabalho pesado, que não tinha quem fizesse. No começo eles tentaram fazer isso com os índios, mas como os religiosos na época protegiam os índios, né, queriam ensiná-los a religião deles, eles tinham essa preocupação com os índios, de não deixar maltratá-los. Então, eles resolveram fazer essa busca de pessoas para trabalhar para eles, foram na África, acharam que era um dono dessas pessoas e trouxeram elas para o Brasil. E assim chegaram os africanos, né, no Brasil. Só que eles vieram para sofrer, né? Para sofrer no Brasil, sofreram muito, passaram por muitas privações, por muito sofrimento. Eles não eram vistos como pessoas, eles eram vistos como mercadorias, né? Eles eram vistos como mercadorias, eles eram vendidos como mercadorias, negociados. Quem tivesse o escravo mais forte, como se tivesse muito dinheiro. E aí os escravos que eram fracos, eram mais velhos, eles eram deixados para morrer, praticamente, porque eles achavam que eles já não serviam para nada. Então, eles deixavam eles para morrer, não cuidavam, né? As mulheres escravas, as mulheres negras que tinham filhos, na maioria das vezes nem viam seus filhos, porque eles eram vendidos também depois de uma certa idade. Os donos dos engenhos achavam que precisavam de dinheiro e vendiam os escravos como mercadoria. Os filhos, já pensou? Uma mãe perder seu filho dessa forma, elas não sabiam, nunca mais nem tinham contato, sabiam onde é que tinham ido parar seus filhos. E assim eles ficavam espalhados, né? E eles vieram em famílias, mas aqui quando chegaram, eles foram espalhados para outros lugares que muitos deles acabaram nunca mais nem se vendo, certo? Dessa forma, muitos acabavam ficando doentes ou morrendo por não aguentarem o sofrimento, né? Não tem como você passar por isso muito tempo, esse sofrimento todo, e continuar firme e forte, né? Muitos não aguentavam e morriam. E aí eles não se preocupavam, morriam, comprava outro e colocava no lugar, como se fosse um objeto, né? Que você usa, depois que está bem usado, a gente joga fora. Eles achavam que as pessoas negras eram assim, né? Tratavam eles dessa forma. E aí nós temos o exemplo de como que eles eram tratados nessa imagem, né? Eles eram presos pelos pés para que não fugissem. Essa é uma imagem de uma senzala que mostra como que eles ficavam,
né, sem roupa, passando frio, passando fome. Os mais velhos ficavam aí até morrerem, né, os mais fracos. E essa era a forma que eles viam para prendê-los, para que eles não fugissem. E aí, continuando falando da alimentação dos escravos, vamos ver mais um pouco sobre o que eles comiam. Na maioria dos engenhos, a comida dos escravos era deficiente e de má qualidade. Ou seja, faltava nutrientes, né? Eles comiam basicamente o que sobrava, o que davam para eles comer, que era muito pouco. Então, ela era deficiente de nutrientes e de má qualidade, né? Não tinha uma qualidade boa, igual a que os donos comiam geralmente. A base da alimentação dos escravos nas senzalas dos engenhos consistia em farinha de mandioca e angu de milho. Já pensou uma alimentação só com isso? Com farinha ou angu de milho? Sem nada, só farinha e água, então só angu. Por isso que ela era deficiente, ela não tinha outro nutriente, né? E alguns eram alimentados exclusivamente com angu de milho. Agradava-lhes mais o pirão do que a farofa. Agradava-lhes mais misturar água na farinha, né, fazer um pirão do que a farofa, a farinha seca por si mesmo. Porque a partir do momento que eles comiam esse angu de milho ou a farinha, no caso a farofa, eles tinham podia dizer que eles ficavam um pouco mais saciados por mais tempo, né? E aí eles preferiam um pirão, que já era uma farinha mais molhada. Os alimentos eram mais cozidos do que assados, ao invés dos indígenas. Os indígenas, eles costumavam comer mais comidas assadas, né, que é o peixe assado, tinha também a mandioca, eles gostavam de comer mais comidas assadas. Já os africanos, eles comiam mais comidas cozidas, né, que já vinha da cultura deles de comer esse tipo de comida, uma comida mais cozida, com mais caldinho. E aí a gente tem nessa foto um exemplo de como eles se reuniam para comer, né? Eram todos em volta da comida, comiam juntos, não tinha mesa, era ao chão mesmo, né? E todos comiam da mesma comida, partilhavam um pouco de comida que tinham. Mais atrás tem as mulheres negras fazendo a farinha, né? Fazendo o processo de farinha, e tem bem no cantinho uma criança no chão. Né? Aí a gente vê que não tinha muita higiene, por isso que vinham as doenças, certo? Os escravos comiam arroz ou legumes e um pouco de carne de porco. Sentavam-se no chão em volta da panela de comida, cada qual com sua cuia. Trazia-se a farinha de mandioca que polvilhavam sobre o arroz, misturando tudo com os dedos, até fazer uma massa espessa, o que a população pobre chamava de capitão. Segurando-se de igual maneira dessa mistura, faziam pelotas redondas que seguravam com 3 dedos, jogando-as com habilidade dentro da boca. Junto com as pelotas de comida, bebiam bastante água. Ou seja, eles não tinham colher, eram umas cuias que eles faziam a comida, misturavam a comida com a própria mão, né? E faziam uma espécie de capitão, eles juntavam assim, ficava tipo o quibe de arroz. Juntava tudinho assim, né? Fazia umas bolinhas e colocava na boca. Eles comiam dessa forma, sem colher, como a gente tem hoje, tem colher, tem prato, nada disso. Era só a comida toda misturada com farinha. Fazia-se ali a misturazinha aí pra dentro, né? Botavam na boca. E acabavam... também eles bebiam bastante água, né? Que é para ficar saciado mais tempo. Ter a sensação de saciez por mais tempo. Já que eles sabiam que dali eles iam enfrentar duras jornadas de trabalho ou muitos tempos sem comer, certo? E é isso, gente. Ficamos por aqui com mais essa aula. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima. E acessem a nossa plataforma Eduque, certo? Tchau, tchau.